Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Tatiane Vieira e estou super empolgada por estar aqui compartilhando mais uma aventura artesanal com vocês. Hoje mergulharemos juntos nas maravilhas do fundo do mar, confeccionando esse lindo peixinho que faz parte desse kit perfeito que vamos estar criando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever para não perder nenhum passo a passo dessa jornada criativa. Agora, sem mais demora, vamos começar! Para começar, eu vou estar utilizando aqui o feltro na cor amarelo candy, tá? Que é esse amarelinho bem clarinho, mas você pode também fazer de outras cores, tá bom? O feltro, ele tem duas partes. Ele tem a parte mais lisinha, que é o lado direito do feltro, e tem a parte mais porosa, né? Que é essa parte do lado avesso do feltro. Essa parte aqui, que é a parte mais lisinha, é onde eu utilizo para fazer a frente das minhas peças, tá? A parte de dentro eu utilizo para passar o molde, para fazer os riscos, tá bom? Então, essa parte lisinha é a parte da frente aqui das nossas peças, tá certo? Vou agora passar o molde para o feltro, tá bom? Vou utilizar aqui no lado avesso, tá? Como eu falei, que é essa partezinha mais porosa. Vou utilizar a caneta Fantasminha, tá bom? Essa caneta, ela é muito boa, por quê? Porque ela apaga com o calor do ferro de passar, de uma chapinha, tá bom? Então, ela é mais fácil para você fazer marcações no feltro e depois aí apagar. Mas nada me impede que eu use também a caneta comum, tá? Só tem um pequeno detalhe. Quando eu fizer o risco com a caneta comum, eu vou ter que fazer o corte por dentro do risco, né? Na hora de recortar. Já a caneta Fantasminha, não. Eu posso estar fazendo o recorte por fora mesmo do risco, tá bom? Então, vamos lá. Vou passar aqui o molde para o feltro. Esse molde aqui, eu vou riscar ele 2 vezes no feltro. Lembrando que esse molde vai estar disponível aqui para você, tá bom? Risco aqui. Vou espelhar e vou riscar aqui novamente. Prontinho. Depois que eu passo o molde para o feltro, agora eu vou recortar. Então, a questão que eu falei sobre a caneta comum é: a caneta Fantasminha, na hora do corte, eu vou cortar por fora do risco, certo? Ó, como eu estou fazendo aqui. Se fosse aqui a caneta comum, tá? Eu iria ter que cortar por dentro do risco para não ficar um acabamento feio, tá? Na finalização da peça. Porque a caneta comum, ela não vai sair, né? Então, eu teria que cortar por dentro para que não aparecesse as marcas de caneta, tá certo? Como a caneta Fantasminha, ela apaga com o calor, então, eu daqui a pouco, quando eu finalizar, eu vou estar passando aqui a chapinha e vai sair todo esse risco que eu acabei de fazer. Vou cortar aqui. E aqui, ó, eu fiz o recorte das duas partes aqui do nosso peixinho, tá bom? No molde, eu também vou ter mais 3 pecinhas que eu vou precisar recortar, tá?
cada parte, ela tá numerada, tá? Então, tem a primeira, a 2 e a 3, tá certo? Então, vamos passar essa partezinha aqui também para o feltro. As peças finalizadas aqui, recortadas, eu venho com a chapinha, ó, e vou tirar aqui toda a marcação da caneta fantasminha. Por isso que eu falo para você que essa caneta, ela é maravilhosa. Até na hora de fazer aquelas marcações, os bordados, ela é ótima. Então, se você puder adquirir uma caneta fantasminha, é um ótimo investimento. E é bem baratinha. Prontinho. Agora, todas as peças, vou encaixar aqui. Todas as peças estão prontinhas, ó. Então, tem esse de encaixe. Lembrando que todas essas peças, elas têm a numeração, tá? Como eu falei aqui para você no início. Então, vai ficar mais fácil para você se situar na hora de fazer aqui o encaixe, tá? Uma dica muito legal é na hora de fazer a marcação do olhinho, da boquinha e da sobrancelha, a gente vai pegar aqui uma agulha, tá? E vai fazer furinhos no molde. Esse furinho vai facilitar na hora de transferir aqui o risco para o feltro, tá bom? Então, ó, eu venho aqui, ó, faço alguns furinhos, indicando, né, o local que eu vou querer fazer a marcação. Com cuidado para não se machucar. Agora eu venho com a caneta fantasminha, apoio o molde sobre o feltro, encaixo aqui certinho. E vou marcando onde eu fiz os furinhos. E aí, eu passo as marcações aqui, ó, para o feltro. Então, ó, já vai facilitar bastante na hora de fazer aqui o bordado. Para fazer o bordado da boquinha e da sobrancelha, eu vou utilizar aqui uma linha na cor marrom, mas você pode estar utilizando a cor que você quiser. Essa linha é linha comum mesmo, tá? E o que eu fiz? Eu dobrei ela aqui, ó. Só pra mostrar aqui, pra deixar ela um pouquinho mais grossa. Por ser linha comum, eu queria ela um pouquinho mais grossa, então eu dobrei a linha, transformando ela em 4 fios, pra poder fazer aqui o meu bordado. Mas você pode estar utilizando outra linha, né? Como linha de meada, utilizar 3, 4 fios, dependendo aí do que você desejar, tá? Aqui eu vou estar utilizando a linha comum mesmo, que vai fazer também um acabamento muito bonito, tá bom? Para fazer aqui esse bordado, eu vou fazer o pontinho atrás. É um pontinho super simples, ó. Eu fiz aqui a minha marcação, tá? Então, ó, eu quero começar daqui para frente, certo? Então, ó, eu venho aqui, introduzo a agulha com a linha na parte de trás, um pontinho à frente do início aqui, ó, tá bom? Da boquinha. Então, ó, saio aqui na frente e introduzo a agulha com a linha novamente para a parte de trás. Certo? Dá uma puxadinha.
Venho novamente aqui, ó, um pouco mais à frente. E agora, eu vou retornar com essa linha pelo último pontinho aqui, ó, pelo final do primeiro pontinho, certo? Vou encaixar aqui e volto para a parte de trás. E aí, vou completando todo o meu bordado dessa forma. E vou bordando aqui a boquinha do peixinho. Sempre introduzindo a agulha no final do último pontinho. E aqui finalizamos o ponto atrás. Dá um pontinho de arremate aqui. Para prender, não soltar. E vou cortar aqui. Eu vou fazer o mesmo para a sobrancelha, tá? A sobrancelha vai ser a mesma coisa. Novamente aqui, ó, um pouquinho mais à frente. Volto para a parte de trás. Saio novamente na parte da frente e retorno no final do último pontinho. Desculpa, do primeiro pontinho aqui, ó. E vou fazendo aqui o pontinho atrás. Bem simples, bem fácil de fazer. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu te respondo, tá? Lembrando que o molde vai estar aqui disponível para você. Um pontinho aqui só para segurar. E aí, ficou assim o bordado da boquinha e da sobrancelha do peixinho, tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou encaixar as partes, certo? Essas partes aqui, eu vou encaixar em uma das partes do peixinho. Então, ó, vou fazer aqui, vou encaixar, tá? Vou utilizar a cola de silicone para prender essas partes no feltro, tá? Um pouquinho de cola. Vou encaixar aqui bem direitinho, bem certinho. E aí, vou encaixando as outras partes, ó. Encaixando aqui. Ajustando direitinho. E vou passar a cola aqui de silicone. Venho com o último aqui também, ó. Vou encaixando aqui bem certinho. Ó. E vai ficar
dessa forma, tá? Depois, se precisar um pouco mais de cola, a gente vai adicionando, tá? Mas por enquanto a gente coloca pouquinho mesmo, só para prender as barbatanas, né? Nessa parte aqui, né? Na base do corpinho do peixinho, tá bom? E depois, se precisar de mais, a gente vai adicionando. E ficou assim, certo? Agora, a gente vai fazer um sombreado, tá? Para fazer o sombreado, eu gosto de utilizar os giz pastéis, tá bom? Então, eu vou pegar uma corzinha aqui que eu gosto mais, pode ser amarelinho, pode ser esse outro amarelinho aqui mais escurinho, é a número 5, tá? Que eu vou estar utilizando. E também vou, com a ajuda de um pincel, deixa eu só pegar ele aqui, que eu vou usar tanto o giz pastel e o pincel, ele vai me auxiliar na hora de fazer o esfumado, tá? Como é que eu faço? Existem várias maneiras de fazer, tá? Tem algumas meninas que gostam de pegar direto aqui e preenchendo, tá? Você pode fazer também dessa forma, mas nesse trabalho aqui, a forma que eu mais gostei de fazer foi passando o giz, tá? Nas barbatanas e depois esfumando com o pincel, tá? Então, vou mostrar aqui pra você como é que eu fiz. Eu afastei um pouquinho aqui só. Deixa eu virar aqui. Ó, venho aqui com o meu giz pastel, vou passando ele aqui só pra... E aí, depois, eu venho com o pincel e venho dando uma esfumadinha. Pra causar esse efeito de sombreado aqui na peça, ó. Já vai dar uma vida aqui pro nosso peixinho, tá? Vai ficar assim, ó. Esse que eu fiz, ele ficou um pouquinho clarinho, tá? Esse aqui, ele tá mais forte. Então, vou repetir a mesma coisa aqui na outra barbatana. Só levanto aqui um pouquinho. Depois venho esfumando com o pincel. Esse é um pincelzinho comum, tá? Pincel de maquiagem mesmo, se você tiver aí um pincel que você não usa mais. Aqui ficou um pouquinho, vou abrir mais pra cá. Ó, tá? E vou fazer também aqui na última. Partezinha aqui, ó. Faço aqui a marcaçãozinha, só pra me situar onde eu vou pintar. Então, venho aqui e esfumo com o pincel. E aí, já dá uma diferença, ó, no nosso peixinho, tá? A gente já fez aqui um sombreado muito bonito. Quanto mais esfumar, mais bonito fica. Eu utilizei aqui, né, só relembrando, o giz pastel amarelo, um amarelinho de número 5, tá? Porque tem outro tomzinho de amarelo aqui nessa caixinha. E assim ficou essa parte esfumada do nosso peixinho, tá? Agora, eu vou fazer o caseado por toda a volta, tá? Vou alfinetar aqui as partes, pra não soltar. Acho aqui bem certinho. Pra fazer aqui o meu caseado, eu vou utilizar a linha comum da cor do feltro, tá? Tô utilizando um fio só de linha para fazer o caseado, tá bom? Mas você pode fazer o caseado aí com 2 fios de linha, tá? Eu gosto de fazer com um fio só,
porque eu acho mais delicadinho, tá bom? Vou iniciar aqui na parte de baixo do nosso peixinho, porque aqui eu vou deixar também a abertura para fazer o enchimento, então eu prefiro deixar aqui na parte de baixo, iniciar aqui na parte de baixo, para não ficar tão aparente, tá? Então, vamos lá. Vou abrir as duas partes, vou introduzir a minha linha com a agulha entre as partes. Vou arrematar aqui, uno as duas partes, volto para a parte de trás e saio no mesmo orifício que a gente acabou de sair com a linha, tá? Puxo, deixo uma argolinha, passo a linha com a agulha por dentro da argolinha e puxo. Já fiz aqui o meu primeiro pontinho. Fazendo a mesma coisa agora, porém, já com a união das duas peças, tá? Das duas partes. Introduzo a agulha com a linha unindo as partes. Saio na parte da frente, deixando a argolinha. Passo a linha com a agulha por dentro da argolinha. E puxo. E aqui já formou o nosso primeiro pontinho caseado, tá? E assim eu vou fazendo por toda a volta. Lembrando de sempre fazer o pontinho caseado de uma forma que você consiga fazer todos do mesmo tamanho, tá? Para que você faça aí um acabamento bonito. Lembrando que para fazer um caseado organizadinho, todo do mesmo tamanho, é prática, tá? Quanto mais você pratica, mais o seu caseado vai ficar aí bem bonito. Nessa parte aqui, ó, observe que a minha linha tá acabando, tá? Para fazer a troca dessa linha, o que que eu faço, ó? Eu faço o último pontinho que eu quero e dou mais outra voltinha de ponto caseado nele, ó. Formando assim outro pontinho. Sai aqui na argolinha e puxo, certo? Logo em seguida, eu abro aqui as partes, venho com a linha e a agulha, ó, e saio em algum lugar aqui. Corto o excesso aqui da linha. E agora, eu vou pegar aqui a linha e vamos fazer essa continuação. Então, vamos lá. Para retornar aqui no ponto, como que eu faço, ó? Eu introduzo a linha com a agulha, saindo nesse último pontinho, tá? Que foi o ponto que eu finalizei, tá? Saio aqui na parte de trás. Deixo aqui o meu nozinho pra dentro. E vou, ó, agora para a parte da frente. Deixo a argolinha e puxo. Pronto. E assim, eu posso dar continuidade ao meu caseado. Olha só como é fácil. Após finalizar o caseado aqui por toda a cauda, eu vou começar a encher, tá? Por quê? Porque como aqui a parte da cauda é estreitinho, na hora que eu começar a encher aqui e deixar aqui por último, talvez não consiga colocar enchimento suficiente aqui, tá? Fique mais difícil para encher. Então, por isso que eu prefiro colocar enchimento antes de fazer o enchimento geral, total aqui da peça, tá bom? Então, vou estar utilizando a fibra aqui siliconada em pedaços pequenos. Vou utilizar também aqui uma pinça para me ajudar aqui nesse enchimento, tá? Então,
em pedacinhos pequenos. Eu vou acoplando aqui, ó, encaixando a fibra na cauda, tá? Já tenho aqui, ó, a caldinha bem preenchidinha, certo? Depois que eu encher aqui essa parte, eu vou só fechar aqui um pouquinho, ó, porque tá bem pertinho da cauda. Então, para não correr o risco de abrir, né? Então, a gente fecha aqui mais um pouquinho. Vou pegar aqui. À medida que você for enchendo, você já pode ir fazendo aqui o caseado, tá? Agora, eu vou voltar aqui a encher novamente. Nessa hora, você pode utilizar o auxílio, né, de uma pinça, como eu tô fazendo aqui. Também existe essa ferramenta aqui, ó, que nos ajuda muito. É o enchedor de plumante. Pode estar utilizando aqui para preencher a sua peça. Lembrando, novamente, de sempre colocar quantidades pequenas e organizando, né, a fibra dentro da sua peça. E assim evitando aqueles caroços, né, de fibra que podem ficar na peça caso a gente coloque uma quantidade muito grande. Então, por isso, a importância de colocar os pedacinhos de fibra, né, e ir ajustando. Ah, Tati, como eu sei que a peça ela tá boa, né, já de enchimento, ó. Tá vendo que eu tô fazendo assim e ela tá enrugando? Ó, isso é falta de enchimento, tá vendo? Ó. Então, vamos lá preencher mais enchimento essa pecinha. Tem que ficar bem firme mesmo, para ficar uma peça bem bonita. Ó. Vou começar aqui a já dar uma fechadinha a mais, ó. À medida que eu vou enchendo, eu também vou caseando, tá? Deixei aqui, ó, mais um pedacinho. E vou agora, com a ajuda da tesoura, vou encaixar mais um pouquinho de fibra. Cabe mais. Quando a gente pensa que já tá cheia, cabe mais um pouquinho. Gente, não economize na fibra. Uma peça bonita é uma peça bem cheinha. Porém, cuidado para não encher demais e acabar deformando a peça, tá? Então, tem que saber também o limite, tá? Então, bora aqui, eu vou fechar. Tô arrematando agora aqui. Introduzo a agulha por dentro, ó, e saio qualquer lugarzinho aqui. E assim ficou o nosso peixinho, todo caseadinho, tá? Vou dar só um ajustezinho. Se você vê que em algumas partes
ficou ainda precisando ajustar aqui, ó, o enchimento por dentro, só você vir com a agulha, ó, vai aqui, ó, e vai levando o enchimento dessa partezinha aqui que ficou sem, tá bom? Ó. E assim ficou o nosso peixinho todo caseado, tá? Posso vir com isqueiro, com cuidado, tá? Só pra limpar, né, essa partezinha aqui. Com cuidado, ó, passo o isqueiro. Pra tirar todas essas fibrazinhas que ficam na peça, tá bom? Agora, a gente vai afundar essa parte aqui do olhinho para colar a meia pérola, o olhinho resinado, o que você quiser, tá? Para fazer esse afundamento, eu vou pegar uma agulha, tá? Vou introduzir aqui na marcação que eu já tinha feito. Saio na parte de trás. Dou uma leve puxadinha, tá? Novamente, ó, vem pra parte de trás. Venho pra frente. Volto novamente. Saio no mesmo furinho que eu fiz. E puxo, ó, pra afundar aqui essa parte do olhinho, tá bom? Aqui. Certo? Só dou uma puxadinha e já dá aqui uma profundidade, tá bom? Vou arrematar aqui. Não precisa se preocupar com essa parte, porque vai ficar escondidinho, tá? Venho aqui, ó, e saio em algum lugar. Se quiser esconder o buraquinho que a gente fez, é só vir com a pontinha da agulha, trazendo algumas fibras, e aí a gente vai escondendo essa partezinha, tá? Mas não precisa, porque isso aqui não vai aparecer, certo? Agora, eu vou utilizar o olhinho resinado aqui no meu peixinho. Mas você pode utilizar meia pérola, você pode utilizar botão, tá? Então, o que você tiver aí, você pode estar utilizando, tá? Como eu mostrei, esse olhinho resinado aqui que eu vou estar usando, tá bom? É bem facinho de achar também esses olhinhos resinados, tá? Pra colar, você pode estar colando ele aqui no feltro com cola universal, tá? Ou com a cola de silicone também, com um pouquinho de cola quente, o que você tiver aí. Eu geralmente utilizo a cola universal, mas eu tô sem ela aqui agora, eu não tô encontrando, então eu vou utilizar aqui a cola de silicone mesmo, tá? Mas dê preferência aí à cola universal, tá bom? Vou pegar aqui uma pinça para me ajudar na colagem. Eu vou encaixar aqui o olhinho. Um pouquinho. E fica assim, tá? Para dar um acabamento agora, fazer essa bochechinha rosadinha aqui, eu vou utilizar tinta de tecido, mas pode ser blush, pode ser até esse o giz pastel que a gente utilizou, só que com bastante cuidado, porque a pigmentação dele é mais forte também, né? Então, seria ideal que viesse com um pincelzinho, mas eu gosto bastante da tinta de tecido, tá? Então, vou utilizar aqui a tinta de tecido rosa chá.
E antes de aplicar direto na peça, eu pego um pedacinho de feltro e tiro o excesso, tá? Ó. Deixo bem clarinho mesmo, para o que eu quero, certo? Agora, eu venho aqui na minha peça e dou leves batidinhas. Dou batidinhas aqui na peça e ele vai fazendo o blushzinho. Se você achar que tá muito claro, vamos lá de novo. Tira o excesso, ó, vai tirando o excesso e volta novamente aqui dando batidinhas. E aí, já vai dando o blushzinho aqui pra nossa peça, tá? Pra fazer também o pontinho de luz, eu vou utilizar a tinta de tecido branca, tá? Então, ó, você pode vir aí com um lápis, uma pontinha de um palitinho de churrasco, ó, só pra fazer um pontinho de luz. Mais um pouquinho. Prontinho, ó. E assim ficou o nosso peixinho. Olha só. Você também pode agora aqui, pra tirar esse excesso, ó, pra deixar ele mais lisinho, que nem tá esse aqui, ó. Esse aqui tá bem mais lisinho, tá vendo? Você pode vir com ferro de passar, tá? Na temperatura aí, algodão. Coloca um paninho aqui e vai passando por toda a volta aqui da sua peça. E aí vai ficar bem lisinho essa parte aqui onde a gente faz o caseado, tá bom? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários.